peça a sua Bíblia, por gentileza, e abrisse ela em 2 Samuel, capítulo de número 5. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 16. Que diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Fala para o teu irmão assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Agora diga para ele: Deus ouviu. Diga: Deus ouviu. Deus cuidou. E Deus é a salvação. Segura aí comigo. Quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel e observamos esses 3 filhos de Davi, quando ele assume o seu reinado em Israel, Davi ele coloca nome em seus filhos para mostrar etapas da sua vida que foram vencidas. E quando nós olhamos para essa história que diz Elisama, Eliada e Elifelete, Deus ouve ou Deus ouviu, Deus conhece e Deus é a salvação. Quando nós falamos sobre Elisama, nós falamos sobre em que Deus ouve as nossas petições. Davi está dizendo assim: existiam momentos da minha vida em que eu passei, que foi eu e Deus, e Deus e eu. Mas quando eu dobrava o meu joelho em oração e clamava a Deus, Deus respondia a minha oração. Existem momentos e etapas da nossa vida que são nós e Deus, Deus e nós. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite é: a palavra de ordem é para a tua vida. Não se preocupe, porque eu estou ouvindo as tuas orações. É o momento que tu está passando, Deus está ouvindo. É o momento das tuas guerras, Deus está te ouvindo. É o momento que tu está clamando, Deus está te ouvindo. Aleluia. Quando nós falamos em que Deus ouve, eu observo em que quando Deus ele chama um homem e ele faz uma promessa a esse homem, a sua esposa, a sua família, porém alguém, dentro da casa, a sua esposa diz assim: quer passar à frente de Deus. Fala para o teu irmão: não passe à frente de Deus. Tudo tem o seu tempo, e o tempo é determinado para todas as coisas. O teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. Você não precisa passar à frente de ninguém. É o momento de você e Deus. Mas como o Senhor não sabe o que eu estou passando? Sim, é porque Deus está dizendo: tem tempo de plantar, mas tem tempo de correr. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Deus está dizendo: existe um tempo na tua vida. Ele vai chegar. A Bíblia diz que Sara pega a sua empregada, sua ama, e faz deitar-se com Abraão. E a Bíblia nos diz em que em um momento nasce uma criança, e essa criança não era o tempo de Deus, não era a vontade de Deus, mas Deus permite acontecer. Só que a criança vai crescendo, e quando a criança cresce, a promessa que Deus tinha feito àquela família se cumpre. Pega o dedo indicador e aponte para alguém e assim: há tempo para todas as coisas. Diga assim: se preocupe não, teu tempo está chegando. Diga assim: não está passando nada não. Deus está colhendo todas as tuas lágrimas nesta noite.
debaixo de uma árvore, vou sair correndo e vou deixar ele morrer sozinho. Por quê? Porque não tem pão, não tem mais água e Deus me abandonou. Olha para o teu irmão e diga assim: se preocupe não, o Deus que eu sirvo, ele chega na hora certa, e a hora certa de Deus é hoje. A hora certa de Deus é hoje. Deus está dizendo para você: eu sirvo no momento em que ninguém quer nada. Na tua vida, na tua casa, é o momento que todo mundo te abandonou, é o momento que todo mundo te esqueceu, é o momento que te jogaram lá no campo e falaram assim: vai morrer, vai perecer, mas a mão de Deus te alcança nessa noite. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, levante a mão dela bem alto se você puder aí, diga para ela assim: a vontade de Deus, a mão de Deus te levanta nessa noite, te sustenta nessa noite, te alegra nessa noite. A mão bondosa de Deus te sustenta aqui hoje. O menino, a Bíblia diz que o menino, que Deus ouve o choro daquele menino. Eu creio que o menino ele fica chorando. A Bíblia não diz, mas a idade do menino tinha aproximadamente de 13 a 14 anos de idade. O menino já conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. O menino conhecia o Deus que os seus pais serviam. A Bíblia não relata que o menino clamou. A Bíblia só diz que o menino chorou. E existe choro que a expressão é como a expressão de uma frase. Eu creio que o menino está chorando. Deus está lendo o choro do menino, as lágrimas que caem. Pastor, o que Deus está lendo? Ele está lendo assim, dizendo: Deus, Pai, eu não posso, mas Tu pode. Eu não consigo, mas Tu consegue. A lágrima descendo e Deus lendo, porque nem voz para falar Ele te ama mais. Existem momentos da nossa vida que a tua lágrima fala muito mais do que a tua oratória. Existem momentos da nossa vida que o nosso choro fala muito mais do que uma escrita para o nosso melhor amigo. Porque quando a lágrima cai, tu não consegue ler o que eu estou sentindo. Mas a onisciência de Deus, Ele está dizendo: olha, essa lágrima é choro de alegria, mas também é choro de desespero. Percebe que quando você recebe algo bom, tu chora de alegria porque tu recebeu. Quando a criança nasce, os médicos colocam o bebê na barriguinha dela. A primeira coisa que ela faz é expressar o seu choro de alegria, de felicidade, porque é o que ele vê ao mundo. Mas existem também momentos que uma mãe, quando perde um filho, ela chora desesperadamente. Por quê? Porque perdeu. O choro do menino é: eu estou perdendo, eu já não aguento mais, eu vou perecer no meio desse deserto, não tem como eu sair daqui, a minha mãe já me abandonou. O desespero é tão grande de Agar, que Agar não viu uma fonte do lado dela. Bata no ombro de alguém e diga assim: você já parou para olhar ao redor?
solução para a tua casa, que ainda tem lenço para o teu choro, que ainda tem ombro amigo para você chorar, que ainda tem a mão estendida para te levantar do chão e dizer: não para, não desista, leia o seu choro. Abrace alguém que está do teu lado. Abrace alguém que está do seu lado com todo carinho. Diga assim: Deus está te ouvindo. Diga assim: não se desespere, não pare, não joga a toalha, não chuta o pau da barraca. Deus está te ouvindo nessa noite. Ele já ouve o choro. Sou eu que cuido de você. Agarrou! Deus ouviu o quê? O choro do menino. O quê? Desesperado está. E o que eu vou fazer? Tem uma fonte, pega água, bebe. Caminha mais um pouquinho. Agora tu não vai pegar na mão de ninguém, tu não vai abraçar ninguém, tu vai bater no ombro dele e dizer: olha, tem água pra você, caminha mais um pouquinho. Diga: se tem palma na frente, caminha mais um pouquinho. Tem Deus na situação, caminha mais um pouquinho. E quando Deus ouviu o choro, eu creio que o céu, Maísa, para. Silêncio. Deus, por quê? Porque eu estou ouvindo o choro lá na terra. Cacuca alguém que está do seu lado aí, cacuca ele e diga assim: Deus parou para você. Diga assim: o céu parou para você. Diga assim: coloca o sorriso no rosto. Arruma o cabelo. Joga a mão pro alto. E não glória a Deus, porque o céu parou para você. Parou para você aqui hoje. O céu parou aqui. Existe um secreto. E é no secreto que Deus responde. É no secreto que Deus fala. Davi, ele naquele momento, ele queria expressar tudo que ele passava. Deus conhece a gente por dentro e por fora. Sim ou não? Então por que o desespero todo? Por que você disse que vai parar? Por que você disse que vai entregar a carteira de membro? Vai dizer: olha, eu vou abandonar Cristo. Se Ele te conhece por dentro e por fora. Eliada, Deus conhece. Quando nós falamos em que Deus nos conhece, eu lembro de um menino que estava jogado dentro de uma cidade, Pedrinho. Então ele conhecia o coração daquele menino, mas também conhecia o coração de Davi. Davi estava dizendo assim, quando Davi coloca o nome, Davi estava dizendo assim: Deus me conhece. Deus me conhece por dentro e por fora. Davi passou todas as perseguições que você não possa nem imaginar. Davi passou todas as guerras que ele achava que não ia vencer. Davi viveu momentos
momentos na sua vida que ele pensou em largar tudo. Por quê? Porque errou. E quando nós erramos, muitas das vezes queremos abandonar tudo. Só que Deus, ele te conhece por dentro e por fora, sabe das tuas limitações, ele sabe como você chegou até aqui, ele sabe como foi a tua queda, ele sabe como foi o teu choro. E num certo dia, eu estava em determinado lugar, e uma pessoa falou assim, o irmão falou para mim assim: como pode Deus falar que Davi foi segundo o seu coração? Só que Davi pecou. Davi arquitetou um plano para matar, assassinar alguém. Davi caiu, e como Deus chama esse Davi para ser segundo o seu coração? Olha para o meu irmão e diz: Deus não vê o teu momento, Deus vê a tua história. A tua história fala mais do que o teu momento de hoje. Deus te conhece lá de trás até chegar aqui, Ele sabe do que você passou. Deus não é ingrato com ninguém. Deus reconhece e sabe que você não prestou um bom serviço para Ele. Ele errou, pecou e agora abandona. Não, agora é o momento de eu voltar e chamar segundo o meu coração. Deus não está aqui para apontar o teu erro. Deus não está aqui para apontar aquilo que você fez. Deus está aqui para dizer que Ele te ama. E você pode mudar tudo. Nelson, sabe por que Deus falou que Davi era segundo o seu coração? Porque quando Davi erra, se eu não me engano, o Salmo de número 55, Davi diz assim, eu creio que Davi pega, sai do seu trono, Davi sentado no trono, Davi desce, levanta do trono. Eu creio que Davi pega, dobra o seu joelho e diz assim: Deus, tira o trono, tira o reinado, tira o castelo, tira os bens, só não tira a tua presença de mim, Deus. Só não tira a tua presença de mim, Deus. Pode levar a cadeira, levar o castelo, pode levar tudo que tu quiser, mas não me deixa sozinho. Pega um braço, abraça alguém aí assim, e diga assim: o que não pode sair da minha vida e da tua vida é a presença dele, é a graça dele. Os bens conquistamos novamente, o que perdeu ele vai dar em dobro. Se preocupa não, aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir, porque ele conhece o meu coração, ele sabe as tuas necessidades, ele conhece você por dentro e por fora, e ele sabe que dentro de você está dizendo: Deus, eu até errei, eu falhei, mas a tua presença está sobre a minha vida. Tira tudo, mas a tua presença não. Eliada, Deus te conhece, Deus sabe, Deus já te ouviu. Espírito de Deus, aleluia. Davi disse: Senhor, tira tudo, só não afasta de mim o teu Espírito. Tem gente que quer tudo, mas não quer Deus.
Tem gente que acha que tem tudo, mas não tem nada porque não tem Deus. E tem gente que não tem nada, mas tem Deus. Eu vou correr. Elifelete. Deus é a salvação. Ou Deus te salva. Davi, eu creio que Davi, quando colocou o nome de Elifelete, e Davi disse assim: olha, tu és a minha salvação. Davi lembrou dos livramentos que Deus tinha dado a ele. Davi se lembrou que quando Saul perseguia, Davi também lembrou que ele foi acolhido dentro de uma caverna, aonde tinha pessoas que ninguém dava nada por eles. Davi chega dentro daquela caverna. Davi lembra que ele se fez de louco para não morrer. Então Davi coloca: Deus é a minha salvação. Davi sabia os piores momentos que ele viveu, as angústias, as solidões da madrugada e da noite, e que quando ninguém via, Deus estava com Davi. Lembra? Fala do irmão assim, lembra? Quando ele venceu o urso, ninguém viu, mas Deus estava ali. Então Davi lembra de toda a história e tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. O cenário que Davi estava vivendo. Davi também lembrou quando ele estava sendo perseguido pelo leão e o matou. Davi lembrou em que quando ele chegou para levar mantimento para seus irmãos, um gigante grandão se levantou e disse: quem és tu, incircunciso? Davi fala para o gigante que afronta o exército do Deus vivo. O gigante olha para Davi, pequeno, e naquele momento Deus salva Davi da mão do gigante. O que Deus quer falar conosco nesta noite é que não existe gigante que possa te parar nessa noite. Você não entendeu? Fala pro irmão: não existe gigante. Diga: não existe muralha que possa impedir do teu milagre chegar hoje na tua vida. Davi lembra de quando era perseguido. Aleluia. Quantas vezes você chegou em casa e disse: filho, está difícil, a perseguição é grande, mas só que Deus está te forjando, porque o teu milagre será maior, a sua conquista será maior, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida será melhor. E às vezes nós não entendemos o porquê que está acontecendo isso na nossa vida. Pai, a porta não abre porque Ele não quer que abra. Pai, a porta está fechada porque eu fechei. Porque se eu abrir a porta, eu vou te perder. Então eu quero você com a porta fechada, mas perto de mim. Porque tem porta que se abre e te afasta de Deus. Então é mais fácil Deus te apertar do que te perder. Às vezes você não entende isso. Por que acontece
ação do céu para a minha vida aqui agora. E Deus está falando comigo, tu ainda não recebeu algo maior, porque tu não está preparado para receber. Porque se receber agora, Deus vai te perder. Então Deus está te preparando para poder te entregar. Fala com o meu irmão, só segura mais um pouquinho. Diga aí, segura mais um pouquinho. Vai chegar na hora certa. Glória a Deus, amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo está dizendo, eu sou a salvação para a tua casa e para a sua família. Davi, quando coloca o nome, Davi lembra e coloca o nome porque ele teve livramento em suas guerras, em sua vida. Mas agora alguém envia o seu único filho para ser a ressurreição e a vida da tua casa e da tua família. Cristo é a salvação da sua casa. Glória a Deus. E eu queria chamar a primeira alma aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, que ouviu essa história, a história que Davi narrou no nome dos seus filhos. Tudo que Davi passou, Davi colocou ali. Deus ouviu no momento que eu mais precisava. Deus me ouviu. Deus cuidou de mim quando eu mais precisava. Ele cuidou. Deus me salvou e me deu livramento quando eu mais precisei. Deus me livrou. E agora Deus essa noite está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria chamar a primeira alma nessa noite, que queira aceitar Jesus como Salvador. Me ajuda. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Cadê a primeira